Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. É bom ter você aqui para meditarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 7 e versículo de 11 a 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade, mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Veja que Paulo está dizendo, aplicai-vos a guardar a unidade. É preciso que haja aplicação para isso. Aplicai-vos a guardar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. E aí Paulo começa a falar, nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo, um só espírito. Então há uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Por que tanta divisão no meio de nós? Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lá deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como os profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé. Até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é preciso que todos nós cheguemos à unidade da fé. Agora vamos pensar um pouquinho. Como nós estamos divididos a nível de fé? Quantas crenças diferentes, quantas religiões diferentes, e muitas vezes uma brigando com a outra, uma atacando a outra. Será que esta é a vontade de Deus? Eu digo para você, não. A vontade de Deus não é que nós estivéssemos divididos entre igrejas diferentes, entre credos diferentes. Não, a vontade de Deus era que estivéssemos unidos, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé. Isso é tão importante que o próprio Jesus orou nessa intenção. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo de 20 a 21. João 17, 20 a 21. Jesus começa a rezar. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Jesus rezava pelos apóstolos, mas por aqueles que viriam depois dos apóstolos, eu e você. Jesus já rezava por nós aqui. E olha o que Jesus fala, versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Veja que o desejo de Jesus é que a gente fosse um só. Aliás, é bom você entender uma coisa. Jesus, ele funda a sua igreja. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus funda a sua igreja. E até o ano 1500 não existiam outras igrejas. Até o ano 1500 não existiam outras igrejas. Mas vamos fechar esse parênteses. Jesus rezou pela unidade. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios de 1 a 10. 1 Coríntios de 1 a 10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Ah, se nós cristãos vivêssemos em harmonia, no mesmo sentimento de Cristo, sem divisões entre nós. Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo de 4 a 5. Romanos 12, de 4 a 5.
Pois como em um só corpo todos temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferentes funções, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um de nós é membro um do outro. Olha o que Paulo está falando, cada um de nós é membro um do outro. Esse é o plano, gente, esse é o plano de Deus. O que a gente vive hoje, a divisão, não é o plano de Deus. O plano de Deus era a unidade, uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Como Paulo falou aqui para nós hoje, uma só esperança, uma só fé. Para terminar, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 9. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 9. Muitos saíram desta unidade. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Aqui que está o problema, meus irmãos. Há um só evangelho, o problema é que pessoas fizeram confusão, pregaram um evangelho diferente e muitas pessoas foram enganadas. Agora, para fazer unidade, eu não posso abandonar a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho. Não. É um assunto complexo, precisaríamos de mais tempo, mas Deus nos falou muito hoje. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.